Né? Assim, tu fala inglês fluentemente, Falo. tranquilo. Como foi que tu aprendeu? Eu fui com cara... Menina, eu tenho uma história tão engraçada. Não sei se eu contei a vez passada. Gente, se eu tiver contado, me perdoem. Contou Acho não. que não. Contou Eu não. fui para os Estados Unidos com cara e coragem mesmo, assim. Sincronicidade. Não foi com nada de Ah, coincidência. sim, tá. Sincronicidade. Por quê? Tirei o visto sem pretensão alguma. Tirei... Tipo assim, tudo isso até fevereiro. Quando foi abril, eu fui para os Estados Unidos. Tem uma tia que mora lá há 14 anos. Que abriu as portas, eu fui pra lá e tudo. Só pra praticamente conhecer, viver, vivenciar. Isso foi quando, tu lembra? 2014, meio que realmente larguei. Sabe aquela coisa que a sociedade diz que tu tem que ter um bom emprego, aí tem que começar a comprar teu carro? Eu tava nessa coisa aí, seguindo o que a sociedade tem que dizer, né? Na página 45 do livro da sociedade. E aí eu peguei e disse assim, não, quer saber? Vou pros Estados Unidos. Larguei tudo. Cara, é a coragem mesmo, assim. Eu tenho uma grana. E deu tudo certo no trabalho. Tudo fluiu por causa da sincronicidade. Eu acho que eu vibrei muito isso. Fui pros Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, tem um programa de segunda língua nas universidades, que é gratuito. Que não, nesse que eu fui, não tem professor, assim, te ensinando nada. Mas você tem um livro, você escuta muito. Se você quiser passar o dia lá, você passa. E aí, um americano ou uma pessoa que realmente fala fluente inglês, ela senta do teu lado e você vai ler, ela vai te corrigir. E ela vai te ajudar. É voluntário mesmo a palavra. E aí, é muito legal, porque embora não tenha um professor, mas tem uma pessoa ali te corrigindo, te ajudando, etc, etc. E aí eu peguei... o que eu fazia? Eu só tinha isso pra fazer, basicamente. Então, eu chegava nesse lugar, eu fazia os exercícios, às vezes passava de 4 horas lá, e quando eu chegava em casa, eu ia pra gramática, pra tentar entender. Certo. Entendeu? Então, eu fazia assim... então é isso que é o verbo to be, menino? Não era aquele negócio que ensinavam na escola? Não, e aí eu ficava na gramática, assim, a gramática, tipo, que às vezes dizia assim, ó, o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Porque a gente, ó, é assim, a gente primeiro fala. Né, e aí aprende a ler e escrever. Então, é o inverso quando você está aprendendo outra língua. Né? Porque você vai realmente primeiro entender a gramática, você vai tentar escrever, você vai tentar ler. E o falar é a última coisa. Então eu chegava e eu pegava o verbo no infinitivo. O que é? Isso aqui que é o verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Porque dizia isso no inglês, aí eu comecei a estudar também a gramática em português. Eu me interessei muito pela gramática em português, para entender, assim, voltar, porque a gente não lembra de muita coisa assim. Não. Sabe? De termos, de coisa. E aí eu peguei e aí eu estudava e fui aprendendo. E o vôlei, conheci a galera no vôlei, fiquei muito amigo das pessoas. Ainda lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos foi aí que eu tinha que forçar o meu cérebro, né? Mas assim, foi 8 meses, começando do zero, eu acho que 8 meses. É natural quando o teu cérebro faz assim, ó. Meu Deus, eu tô entendendo tudo. Tá pensando em inglês. Porque sonhei, diz que sonhar, né? Nossa, eu sonhei, foi maravilhoso. Aí, indo pros Estados Unidos, foi muito engraçado, porque... Mas, assim, de novo, tu não sabia nada de inglês? Nem no Johan pra assistia nem uns filmes e... Não, imagina, era com aquela voz dublada e tudo. E lá, aí, tipo assim, outra coisa, uma dica legal é estudar. Falo já das dicas. Vou para os Estados Unidos, tudo certo. Não falei pra ninguém. A história realmente. Coisas que eu trabalhei na minha vida sem saber, né, do que eu tô pensando, do que eu me dediquei esse ano. Por exemplo, quando você tem um trabalho. E você, não, fica ali em silêncio, deixa o sucesso fazer barulho. Tem essas frases que bem clichê, mas faz muito sentido, cara. As pessoas não atrapalham, não é nem questão assim, só vai... Porque quando é para dar certo, até quem quer atrapalhar ajuda. Mas eu sei que realmente quando você está nos seus projetos, tu deixa por enquanto ali com você, com as pessoas que estão trabalhando junto com você, para depois você... E eu não disse para ninguém, absolutamente ninguém sabia que eu estava indo para os Estados Unidos. Do nada spawnou nos Estados Unidos. O do nada, né? E aí eu vou para os Estados Unidos, aí do meu lado tem esse rapaz do olho azul, que a gente tem... Eu tinha a ideia de que os Estados Unidos era isso. Olho azul e cabelo louro. E não é isso. É um país de imigrantes. É gente de todo mundo, sabe? Mas, enfim, do meu lado, um louro do olho azul. Eu já fiquei todo cagado, né? Porque, meu Deus, não fala inglês comigo. Não fala, por favor, não fala. Não. Até que ele falou português. Era de Campinas. Ai, graças a Deus. Porque brasileiro também é outro que você nunca sabe quando é brasileiro, né? Nós somos muito misturado. E aí, ele falou português. Não. Aí veio um avião. Aí a mulher servia a comida, fala inglês. Eu não entendi. O que eu entendi foi... Entendi isso naquela época. E aí eu esperei ele responder aqui. Ele disse assim, Aí eu falei assim... O mesmo que... Olha só, eu não falei foi nada. Eu fiz só assim, ó. Ela que entendeu, né? Ela entendeu. Um brasileiro que fala inglês. O mesmo. Acho que é o mesmo. Era uma comida tão ruim... Ai, meu Deus, que era uma opção de uma coisa que eu não era tão ruim, não. Perdão. É que eu não gostava daquilo. Era exatamente uma coisa que eu não gostava.
Só que da sobremesa eu fiz diferente. Quando ela veio a opção 1 ou 2, ele pediu uma coisa, eu fiz assim. Aí eu entendi, 1 ou 2, pelo amor de Deus. Até eu entendi. Aí eu fiz assim, não, 2, né? Aí foi totalmente... Eu não quero nem gastar minha saliva. Porque ele Vou disse só apontar. ele disse 1, eu disse, não vou por ele agora. 2. Pense numa sobremesa ruim. A que eu peguei. E a dele era um chocolatezinho. Aí eu peguei 1. Aí ela veio devolver 1, mas foi muito engraçado. Aí chegou no aeroporto. Aí só Deus sabe, porque o meu espírito saiu do corpo, com certeza. Quando eu cheguei na imigração, que ele perguntou. Pois é, como é que... Não sei, não, eles desenrolam o espanhol. Passa pra gente como é essa parte de chegar lá. Porque assim, você faz o visto e tudo mais. Não, o visto o primeiro, eu não sei não como meu espírito saiu do corpo, eu não tenho consciência do que aconteceu. Eu não tenho noção do que ele deve ter perguntado. Entrei nessa merda. Igual o Paulo Gustavo falou no filme da Minha Mãe é uma Peça. Eles perguntam geralmente o que vai fazer, a visita. Inclusive, eu tenho uma cena muito engraçada que aconteceu recentemente. Mas eu acho que ele desenrolou o espanhol na época. Com certeza ele deve ter falado alguma coisa de férias, porque realmente ia passar um tempo, né? Que o visto americano são 6 meses. 6? São 6 meses. Então eu passei esse período. Aí, quando eu tava vencendo, eu tive a oportunidade de ficar mais tempo. Então, eu solicitei, você faz um formulário para pedir para mais tempo. Então, aí você fica esperando a resposta dele, que eles podem te dar só mais 1 mês lá, 2. Eles me deram mais 6 meses. Então, só que eu não fiquei, não. Acho que eu fiquei só mais 4 ou 5. E aí, você solicita isso, né? Mas, aí sim, você tira o visto, o passaporte, o visto, que é um desses outros estados, em Recife, Rio de Janeiro. Você pode tirar em Recife, no Rio, São Paulo, Brasília. E não tem em Fortaleza. Deu muito trabalho para aprovar visto naquela Tava uma burocracia depois da pandemia, né? Porque ficou muita coisa na fila, não sei o que. As pessoas estavam quase levando 1 ano para ser chamado para entrevista, porque você faz tudo online e aí é chamado para entrevista, 2 dias. Um dia você entrega a documentação, todo no outro dia você faz entrevista com o pessoal lá. E aí, na hora, eles já podem dizer, pode te reprovar e tudo, ou então só dizer assim, você vai receber seu visto que na minha época foi em casa. Hoje eu não sei como é que acontece. Nossa, que medo você fazer tudo isso, ainda ter um E visto aprovado. E é quase R$1.000, né? Que tem que pagar tudo de uma vez, assim. E dependendo do valor do dólar, às vezes dá mais de R$1.000. E aí entro nos Estados Unidos, e aí o rapazinho que eu falei, né, com a mala na frente, eu seguindo ele. Aí eu vi que tu ainda tava no encalço dele. Não, passamos na coisa porque ele ia acho que ele ia pra Miami, eu ia pra outra coisa. Só que eu fui assim, seguindo pra onde é que eu vou, sabe? E ele na mala e eu atrás, ele fazia assim, ó. E eu atrás, ele aqui, ó, morrendo de medo. E aí consegui, entrei num avião pra ir pra essa outra cidade, pro estado da minha tia. Foi um avião bem pequenininho mesmo. Tipo assim, uma cadeira aqui, 2 aqui. Muito pequeno. E começou uma chuva. E aí vai ter uma turbulência. Claro que eu não entendi o que ele disse, né? Eu só sei que... Eu só senti. Então vai ter uma turbulência. Mas, gente, não era... Foi de surpresa. Não foi turbulência. Assim, vamos morrer. Vai cair. E aí eu tava escutando, sabe? Que Toca do Vale no meu... Por que viver chorando? E eu escutando aqui o Toca do Vale, menina. E o avião... Aí eu peguei... Fiz tudo isso, passei da migração pra morrer. Tu tem noção da burocracia que veio morrer nos Estados Unidos? Não, eu disse assim, olha, se eu morrer aqui, vocês me enviam o corpo lá pro Brasil, porque eu quero as pessoas chorando, quero toda aquela coisa que tem. Toda a ceninha, que eu tenho direito. Morrer lá no estado, Deus me livre. Ia ser uma burocracia, eu fiquei pensando, aqui que acha o corpo, não sei o quê. Só que aí, eu escutando aqui o Toca do Vale, e aí eu tirei o fone, né? Aí eu olhei pra todo mundo aqui, ó. Relaxar. Dormindo tranquilo. Eugênio, aí tudo bem. Não dá uma raiva, né? Quando você tá todo preocupado aqui, assim, todo mundo relaxa. O pessoal tava meio acostumado, sei lá, mas assim, foi bem porque como a aeronave era pequena, era menor, então o impacto é maior, entendeu? Então, é maior. Mas foi uma coisa assim, bem, sei que deu certo, graças a Deus. Aí cheguei, mas foi... Teve uma hora, eu parecia assim, sei lá, foi muito sofrido. Primeiro que eu me cobro muito, que é uma coisa super errada. Vou dar aqui as dicas pra vocês. Vamos lá. Atenção. Molha a garganta. Assim, ó,
Uma coisa, eu até dizia assim, eu tinha uma frase que é assim, tu vai para os Estados Unidos? Eu não, cara, vai com um básico para tudo se virar. É até interessante, porque realmente tu consegue ter uma conversa ali com alguém, sabe? Conhecer pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo, tô indo sem nada. Vai sem nada. Se diverte, sabe? Vê um gringo pra cá, solta uma palavra, 2 palavras, a gente tem de tudo. Então, assim, outra coisa, eu nunca me senti cobrado, nunca me senti corrigido. Isso foi uma coisa muito minha. E eu acho que também de onde, assim, do ambiente, sabe? De algumas pessoas, que eu senti essa certa cobrança externa, de tentar entender, de saber, de não As sei o quê. pessoas têm isso, né? Aquela síndrome de vira-lata que a gente tem que ir pros pais dos outros sabendo falar a língua exatamente. dos Só outros. que... É bom, porque aí você não não dá as enrascadas. Mas muitas vezes você consegue se adaptar Não, lá. e outra coisa, eu não tava indo pra... Tipo assim, eu não tava... Eu me divertia, sabe? Soltava uma palavra, tentava... E eu nunca me sentia essa cobrança. Foi uma sensação terrível. Eu tinha até vídeos que diziam, não façam isso, porque... Não, faz isso, sabe? Aí uma amiga minha, foi um exemplo maravilhoso que eu tenho. Hoje ela fala inglês bem e tudo. Só que ela sabe... Conseguia juntar ali uma palavra aqui, outra lá. E ela diz assim, vamos ali no Female, female, que é a parte feminina das roupas. Ela diz, vamos ali no Female. Female é Mas eu me cagava de rir. Mas eu me cagava de rir, tipo assim, tá vendo, cara? Ela tá aí, sabe? Ela não tem cobrança nenhuma com ela. Hoje fala super bem, se dedica. Claro que você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que cumprir, sabe? Você não pode também virar um jacan. Não, né? Exatamente. Jacan que tá aqui no Brasil há, sei lá, 20 anos, 30 anos e até hoje ainda fala um português enrolado. Entendeu? Então eu acho assim, que tem sim, você consegue, só que se diverte, sabe? E eu tive muito isso. Então eu cheguei nos Estados Unidos, aí o vizinho falava assim, how are you? Eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que ele tá dizendo, Senhor? Eu não entendi. Não, mas nada desse nível. Desse nível. Sim, por que tu fez essa pergunta? Não, é porque, pô, né? Aprovam vistos para pessoas assim. Desse nível, as pessoas. Meu filho, é um monte de turista que vai lá para gastar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. Mas não nem aí. Era desse nível, mas outra coisa. Às vezes a pessoa tem um básico, a primeira semana é bem terrível. Porque realmente o teu cérebro tá. É tanto quando eu chego aqui, cara, não é que eu não esqueço português e nada, não é isso. Que o Francis faz isso, né? Ele esquece as palavras em português. Nossa, não lembro mais essa palavra, né? Acontece em situações assim de você, mas não como eu vejo, sabe? Algumas pessoas, enfim. E aí, às vezes eu chego aqui, o meu cérebro precisa de umas 2 semanas pra... No vôlei, por exemplo, eu solto muito. I gotta help, sabe? Eu solto muito isso. Só que agora eu tô fazendo mais baixinho. Aí eu fico rindo sozinho assim, mas eu solto muito involuntariamente. Eu não penso sobre isso. Ó o gringo aí. Eu não penso sobre isso.